Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 1º de maio, é a memória facultativa de São José Operário, que é o padroeiro da Diocese de São José dos Campos. Por isso, leio o Evangelho que é próprio da memória de São José. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Existem várias maneiras de se admirar uma pessoa pela sua origem. Muitas vezes se admira alguém por ficar encantado com o progresso que a pessoa fez. Ele não é filho de fulano? Nossa, onde ele foi? Como ele conseguiu conquistar tanta coisa? Como conseguiu se desenvolver tanto? Mas não é este o caso. Essa admiração aqui é uma admiração de desdém. Como pode ele fazer essas coisas? Ele não é só o filho do carpinteiro, seus irmãos, seus parentes. Naturalmente, todos sabem que a palavra irmão é uma tradução aqui da palavra que se refere a parentes, né? Mas eles não são daqui, ele não é tão próximo de nós, não pode ter credibilidade porque a origem dele é muito humilde. Então era este o caso, estavam escandalizando a respeito de Jesus pela sua origem. E, neste caso, desqualificando Jesus. Eu penso, para mim, que não se trata aqui de uma ideia de pura e simplesmente uma exclusão social, uma diferença de graus, de níveis sociais, até porque um carpinteiro no tempo de Jesus, numa cidade pequena como aquela, não devia ser uma pessoa desqualificada. Essa devia ser uma profissão muito procurada, devia ser, por assim dizer, alguma coisa até especializada. Então não consta que Jesus fosse uma pessoa socialmente desqualificada, como se fosse um ofício que se depreciasse, que valesse pouco. Não tanto por isso. A questão está ao compará-lo com aquilo que ele está fazendo, com as palavras de sabedoria, com os milagres que está fazendo. É curioso que eles sejam capazes de submeter as maravilhas que eles veem, ou o ato de se maravilhar com as palavras e com as ações de Jesus, a um conceito, poderíamos chamar de preconceito, é um conceito preconcebido, de que ele não podia ser de Deus, que ele não podia ser um profeta, que ele não podia ser o Messias, por causa da sua origem. E aqui nós encontramos uma coisa muito, muito triste, porque esta ideia preconcebida, pura e simplesmente impede a abertura para conhecer mais sobre ele. Maravilhar-se é uma coisa boa. Ver o contraste, nossa, mas como ele faz isso? Não era de se esperar, é uma surpresa, isso sim. Esse maravilhar-se deveria levar a um aprofundamento da dúvida, da questão, a uma investigação maior. Deveríamos olhá-lo mais, ouvi-lo mais, não formar um juízo tão apressado, não desqualificar tão rapidamente.
Mas o que tem de mais triste nesta atitude dos conterrâneos de Jesus, seus compatriotas, o que tem de mais triste é o fato que exatamente ele é desqualificado entre os seus, como ele mesmo diz. Um profeta só não é estimado em sua pátria. Por que que as suas palavras, as suas obras, os seus milagres conseguem maravilhar e conquistar pessoas fora do seu círculo de conhecimento e esses que estão mais próximos se fecham para isso? Será que esta ideia preconcebida gera algum tipo de ciúmes, algum tipo de inveja, ou pura e simplesmente encerra, vou um pouquinho além do que se pode esperar, ou será que isso não encerra no fundo, um certo complexo de inferioridade? Ele é igual a mim, não pode ser grande coisa, porque é igual a mim, é muito parecido comigo. A gente sempre acha que os extraordinários vão descer numa nave espacial, né? Vão vir do espaço, ou então que vão vir voando feito anjos. E a gente não consegue perceber que a maravilha de Deus se expressa no real, no cotidiano, no concreto. Será que não é possível que alguém tão igual a mim possa ter uma ideia ou uma descoberta que outros distantes, que aparentemente não têm lá grande exposição, não tenham? Ou será que as coisas estão amarradas a isso? Eu lamento muito que muita gente do nosso povo tem isso, tem um certo complexo de inferioridade. Tem gente que fala das outras nações, dos outros povos, da Europa, dos Estados Unidos, como se necessariamente tudo que acontece lá fosse melhor, como se necessariamente todas as pessoas de lá fossem mais inteligentes, como se necessariamente as pessoas de lá fossem melhores do que as que tem aqui. É só uma ideia errada que nós temos. Eu, na minha pequena experiência de ter conhecido um pouco pessoas fora do país também, ter morado fora do Brasil também, eu não desgostei das pessoas que eu conheci, pelo contrário, encontrei muitas qualidades, muitas coisas admiráveis, mas eu posso dizer que à distância eu pude ver muitos valores do nosso povo, da nossa gente, da nossa cultura, que não se encontra em lugar nenhum e que às vezes a gente não percebe, porque pôs na cabeça que é só o de fora que é melhor, que é só o da Europa que é melhor. E não é verdade. Nós somos seres humanos, os daqui e os de lá também. Somos criaturas. Lá existe muita coisa melhor, existe assim, mas aqui também existe muita coisa melhor que talvez não se encontre em outro lugar. Ninguém é perfeito, mas a sociedade é mais desenvolvida. Não. Cada um tem a sua história. Nós temos a nossa história. Nós temos as nossas etnias. O nosso povo é um povo que vem da soma, da união de tantas raças, de tantas culturas diferentes. É claro que nós somos diferentes. Existem outros povos que são milenários. Nosso continente tem 500 anos. É claro, nós somos um povo a caminho, nós temos uma história menor, é diferente de quem já tem 1.000, 2.000 anos de existência de história e de cultura, claro. Então, esta ideia preconcebida que fechou o coração das pessoas que moravam, que cresceram com Jesus, muitas vezes nos atinge também. E o que eu digo a respeito das culturas, a respeito do desenvolvimento, do progresso humano, digo também em relação às coisas de Deus. Não tenhamos dúvida de que Deus pode nos falar, não necessariamente só pelo Papa, só pelo Bispo, só pelo Padre, mas tenhamos a consciência de que Deus pode nos falar do modo como Ele desejar, do modo e através de quem Ele desejar. Que muitas vezes as pessoas mais simples, talvez com pouquíssima cultura intelectual, pouquíssimo estudo, podem ter uma grande sabedoria.
Eu falo da minha própria origem. Eu aprendi tanta coisa com a minha mãe, que foi uma pessoa que nunca foi na escola. E apesar disso, uma pessoa inteligente, que aprendeu a ler e escrever praticamente sozinha, com uma leitura, com uma escrita melhor do que muitos universitários dos nossos tempos, mas sobretudo com uma lógica, uma capacidade de raciocínio, uma capacidade de entender as situações e, o mais importante, uma familiaridade, um conhecimento sobre as coisas de Deus, que eu acho que 4 anos de teologia ou mais nunca darão a uma pessoa. Então Deus se revela assim. E é exatamente por isso que Jesus de Nazaré era um ser humano, igual a nós, igual aos contemporâneos dele, no que diz respeito à humanidade. É claro que, quanto à sua identidade, quanto à sua natureza, era o Filho de Deus. Essa é uma questão que nem se põe na mesa. Mas, humanamente falando, ele revelou uma face muito humana. E seria tão triste que as pessoas não aceitassem Jesus, não porque não tivessem a oportunidade de conhecer a revelação de Deus, mas porque fizessem da sua humanidade um empecilho. Quando, na verdade, ele veio para o nosso meio, se fez como um de nós, exatamente para nos mostrar que Deus está no nosso meio, que Deus é Deus conosco. A origem de Jesus, aqui descrita como o filho de José, o filho do carpinteiro, o filho desse homem que era só um trabalhador. Só um trabalhador. E a gente deveria pensar, só um trabalhador? Não, era um trabalhador. Nossa admiração deveria ser para amar ainda mais aquilo que Deus nos revela, para dizer como Deus é bom, como Deus é acessível, como Deus nos ama, como Deus nos valoriza. E se Deus nos valoriza tanto, como é que nós podemos nos desvalorizar tanto? A gente pode tirar lições sobre a origem de Jesus. Ele não veio do grande centro, ele veio da periferia. Ele não veio da classe sacerdotal, da classe dos doutores, não veio. Embora fosse uma pessoa que tivesse lá sua cultura também. Mas ele veio do grupo dos trabalhadores. Ele era carpinteiro, trabalhou com mãos humanas. E com isso, como diz o Papa João Paulo II, santificou ainda mais o trabalho humano. Rezemos então, neste dia, agradecendo pela nossa Diocese de São José dos Campos, agradecendo pelos nossos trabalhadores e, sobretudo, pedindo por cada um deles para que Deus os abençoe, os guarde, os fortaleça, de modo muito especial por todos os trabalhadores aos quais foi negado o direito, o dom de poder trabalhar por causa do desemprego. Ó Deus, Criador do universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei-nos, pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.